Minhas joias de uma vida inteira estavam sumindo, uma por uma, de dentro do meu quarto. Eu sou Lady, tenho 70 anos, sou viúva e moro com meu filho e minha nora. Eles achavam que eu não notaria, mas quem eles pensam que enganam? Eu vivo nesta casa há mais de 40 anos. Cada canto deste lugar tem a marca do meu falecido marido, o Armando. Nós construímos este sobrado com o suor do nosso trabalho. Ele na oficina mecânica e eu com minhas costuras, que na época eram famosas no bairro. Hoje, meus dedos já não são tão firmes para a agulha, mas minha mente, essa continua afiada como navalha. Desde que o Armando se foi, há 5 anos, os dias ficaram mais silenciosos. Foi por isso que, quando meu filho Ricardo e minha nora, a Sandra, bateram na minha porta dizendo que estavam com dificuldades, eu não pensei 2 vezes. Mãe, a gente só precisa de um tempo, até o aluguel baixar ou eu arrumar um serviço melhor, disse o Ricardo, com aquele olhar de cachorro sem dono que ele aprendeu a usar desde criança. Claro, meu filho, onde come um, comem 3, eu respondi. Sandra me deu um abraço apertado, daqueles que parecem sinceros, mas que hoje eu sei que são falsos como uma nota de R$3. Ai, dona Lady, a senhora é um anjo. Vamos cuidar tão bem da senhora. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. Nos primeiros meses, tudo foi uma maravilha. A casa, antes silenciosa, tinha movimento. Sandra fazia questão de preparar meu café, arrumava a cozinha, elogiava meu tempero. Sogrinha, esse seu bolo de fubá é dos deuses, ela dizia sorrindo. E eu, boba, acreditava. Ricardo parecia mais feliz, mais leve. Eu me sentia útil de novo, não apenas a velha viúva que morava sozinha no sobrado grande demais. Mas, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. A primeira coisa que notei foi pequena. Uma nota de R$50 que eu tinha certeza de ter deixado na gaveta da cômoda para pagar o verdureiro. Dei por falta, procurei, revirei. Devo ter pago outra coisa e me esquecido, pensei. Acontece. A idade chega e a memória falha. Foi o que eu disse a mim mesma. Semanas depois, foi um par de brincos de pérola, pequeno, que meu Armando me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu não os usava muito, mas gostava de abrir a caixinha e olhar para eles. Fui pegar para usar no batizado da filha da minha vizinha e... nada. A caixinha estava vazia. Meu coração gelou. Dessa vez, eu sabia que não tinha esquecido. Eu guardava aquelas joias como se fossem relíquias. Fui falar com o Ricardo. Ricardo, meu filho, você viu meus brincos de pérola? Aqueles que seu pai me deu? Ele nem tirou os olhos da televisão. Ah, mãe, deve estar guardado por aí. A senhora vive mudando as coisas de lugar. Foi Sandra quem veio da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Que foi, sogrinha? Perdeu alguma coisa? Meus brincos, Sandra, os de pérola, sumiram. Ela deu uma risadinha, aquela risadinha curta, que hoje me arrepia a nuca. Ai, dona Lady, a senhora e suas coisas. Lembra da semana passada que a senhora perdeu os óculos e eles estavam pendurados na sua blusa? A idade é assim mesmo, a gente fica esquecida. Naquele momento, eu senti uma coisa feia, uma pontada de raiva. Não era esquecimento. Eu estava sendo chamada de velha, de boba, na minha própria casa. Eu não estou esquecida, Sandra, respondi, mais firme do que eu pretendia. Eu sei onde guardo minhas coisas. Tá bom, sogrinha. Não se estressa, senão a pressão sobe, ela disse, e saiu cantarolando. Aquela noite, eu não dormi. Fiquei repassando as coisas, o dinheiro, os brincos, as pequenas ajudas que o Ricardo vivia me pedindo. Mãe, me empresta R$100, a carteira ficou no outro casaco. Mãe, a Sandra viu um vestido lindo, mas o cartão só vira mês que vem. E eu, sempre dando. A raiva deu lugar a uma tristeza funda. Será possível que meu próprio filho... Não, o Ricardo não. Mas a Sandra, aquela ali eu nunca engoli direito. Sempre muito doce, muito prestativa, mas com um olho comprido para as minhas coisas. Vivia elogiando meu anel de formatura, meu colar de ouro. Nossa, que lindo, dona Lady! Isso hoje deve valer uma fortuna, né? A gota d'água foi o broche da minha mãe. Era um camafeu antigo, uma peça de família que ficava guardado no meu cofre. Um cofre antigo,
daqueles de chave que fica escondido atrás de um quadro de natureza morta aqui no quarto. Só eu e o Ricardo sabíamos da existência daquele cofre. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Quando abri o cofre para pegar um documento e vi o espaço vazio onde o camafeu deveria estar, minhas pernas fraquejaram. Sentei na cama. O ar me faltou. Agora não havia mais dúvida. Não era esquecimento. Era roubo. Eles estavam me roubando, debaixo do meu nariz, enquanto eu fazia café e bolo de fubá para eles. A humilhação foi pior que o prejuízo. A sensação de ser traída pelo meu próprio sangue, ou pelo menos, de ele ser cúmplice da traição da mulher dele. O que fazer? Se eu os confrontasse, eles negariam. Ricardo ficaria do lado da mulher, e eu sairia como a velha louca, a caduquinha que inventa coisas. Não, eu não ia dar esse gosto a eles. Se eles queriam me tratar como uma velha inútil, eles iam ter uma surpresa. Eu podia ter 70 anos, mas não nasci ontem. Lembrei do meu neto mais novo, o Vitor, filho da minha filha que mora em outra cidade. O Vitor é um gênio da tecnologia. Vive mexendo nesses aparelhos modernos. Na última visita, ele me mostrou uma coisa. Olha, vó, que legal. Uma câmera de segurança que parece um relógio de mesa. Dá para ver tudo pelo celular. O pai comprou lá para a loja depois que tentaram arrombar. Naquela mesma tarde, peguei um táxi e fui ao shopping. Entrei na maior loja de eletrônicos. O vendedor, um rapazinho que não devia ter nem 20 anos, veio me atender com um sorriso de quem vê uma presa fácil. Pois não, senhora? Procurando uma televisão nova? Um rádio? Não, meu filho, eu disse, com minha melhor voz de avó. Eu estou querúdino, uma coisinha diferente. Sabe, tem uns passarinhos lindos que vêm no meu quintal, bem na janela do meu quarto. Mas eles são muito ariscos. Eu queria filmar eles sem assustar. Você tem alguma câmera bem pequenininha que não pareça uma câmera? O rapaz coçou a cabeça. Ah, para filmar passarinho. Temos essas câmeras de ação, mas... Não. Tem que ser uma coisa que eu possa deixar lá parada. Que nem um... sei lá. Um objeto. Um enfeite. Ele pensou um pouco e depois seus olhos brilharam. Acho que eu tenho a coisa certa. É uma câmera espiã. Parece um relógio digital de cabeceira. A senhora bota na tomada, conecta no Wi-Fi e vê tudo pelo celular. A qualidade é ótima. É essa mesma. Perfeito. Vou levar. Paguei em dinheiro vivo, que é para não deixar rastro no cartão. Voltei para casa e escondi a caixa na minha bolsa de costura. Esperei Sandra e Ricardo saírem para jantar fora, coisa que andavam fazendo muito ultimamente, para comemorar o novo emprego do Ricardo, embora eu nunca visse a cor desse dinheiro novo. Tirei o meu relógio antigo da cabeceira, aquele que o Armando me deu, e coloquei o novo, o tal relógio espião. Liguei para o Vitor. Meu neto querido, a avó precisa de uma ajuda. Comprei um relógio novo que fala com o celular, mas não estou entendendo esse manual. É para um projeto da igreja para filmar as reuniões. Em 10 minutos, o Vitor me explicou tudo pelo telefone. Pronto, vó. O aplicativo está instalado. É só a senhora abrir aqui, ó. Nesse ícone, a senhora vai ver tudo o que o relógio está vendo. E aperta esse botão vermelho para gravar. Eu agradeci, disse que Deus o abençoasse. Desliguei e olhei para o relógio. O alvo era perfeito. A câmera mirava exatamente no quadro da natureza morta, que escondia o cofre. Agora era preciso ter paciência. A paciência é a maior virtude da velhice. Nós, que já vimos tanta coisa, sabemos esperar a hora certa. Passaram-se 2 dias. Eu agia normalmente. Fiz meu bolo de fubá. Reclamei da dor nas costas. Pedi para a Sandra ler a bula de um remédio para mim, fingindo que a vista estava ruim. Ela leu, com aquela vozinha de falsa paciência. Calma, sogrinha, deixa eu ler. A senhora está trocando as letras. Eu só sorria por dentro. Isso, minha filha. Pensa que eu sou uma coitada. Na sexta-feira, eu preparei a armadilha. Ai, hoje eu não estou bem, eu disse no café da manhã. Minha pressão subiu. A doutora Heloísa marcou um encaixe para mim hoje à tarde, lá no posto central. Depois de lá, já vou direto para o bingo na casa da Zilda, para me distrair. Só volto de noite. Ricardo, você me deixa no posto antes de ir trabalhar? Claro, mãe, ele disse, já pegando a chave do carro. Sandra me olhou, atenta. Melhoras, viu, sogrinha? Quer que eu vá junto? Não precisa, minha filha.
Você tem suas coisas para fazer. Fica em paz. A chave reserva da casa fica debaixo do vaso de samambaia, como sempre. Ricardo me deixou no posto de saúde às 2 da tarde. Dei um beijo nele. Juízo, meu filho. Assim que o carro dele virou a esquina, eu saí do posto. Não entrei. Atravessei a rua e entrei na padaria Doce Sonho, que fica bem em frente. Sentei numa mesa no canto, pedi um café com leite e um pão na chapa. Tirei meu celular da bolsa. Abri o aplicativo. A imagem do meu quarto apareceu, nítida. A cama arrumada, o quadro na parede. O silêncio. Eu esperei. Tomei meu café devagar, pedi outro. O suspense estava me matando. Meu coração batia forte. E se eu estivesse errada? E se eu estivesse sendo uma velha maluca e injusta? Eram quase 3 da tarde quando a porta do quarto se abriu. Meu fôlego parou. Era a Sandra. Ela entrou pé ante pé, olhando para o corredor. Logo atrás, veio o Ricardo. Ela já foi? Perguntou Sandra, sussurrando. Já. Deixei ela no posto. Daqui ela vai pro bingo. Só volta de noite. Temos tempo de sobra, respondeu meu filho. Eu não conseguia acreditar. O Ricardo. Ele era cúmplice. Sandra foi direto ao quadro da natureza morta e o tirou da parede, revelando o cofre. Anda, Ricardo, abre logo isso. Qual é a senha? Digo, a chave. Onde ela guarda a chave? Ela não usa chave, Sandra. É de segredo. Ela me ensinou a combinação uma vez, caso acontecesse alguma emergência. É o aniversário do pai. Meu filho. Meu próprio filho. Ricardo girou o botão. O clique do cofre abrindo foi baixo, mas pelo microfone do relógio pareceu um tiro dentro da padaria. Sandra abriu a porta de metal e enfiou a mão lá dentro. Ela tirou a caixa de veludo azul onde eu guardava minhas melhores peças. Olha isso, amor. Olha o tamanho desse anel de brilhante. E essa corrente de ouro? Nossa, a sua mãe é pão dura mesmo guardar tudo isso aqui. Ela começou a enfiar as coisas na bolsa. Meu colar de rubis, a pulseira que foi da minha avó. Tudo. Ricardo parecia nervoso. Sandra, pega leve. Pega só uma coisa. Assim ela vai notar. E então, minha nora olhou para ele. A voz dela saiu cheia de desprezo. Um veneno que eu jamais tinha ouvido. Ah, Ricardo, para de ser frouxo. Sua mãe nem vai perceber. Ela tá caduca. Ela não lembra nem o que comeu no almoço. Vamos, me ajuda a fechar isso. Temos que sair daqui e passar isso para frente o quanto antes. Caduca. A palavra ecoou na minha cabeça. O choque foi tão grande que eu quase derrubei o celular no chão. Senti o sangue ferver. A tristeza sumiu, e no lugar dela ficou um gelo. Uma clareza que eu não sentia há anos. Eu apertei o botão vermelho de gravar. Deixei eles falarem mais um pouco. Peguei cada segundo daquela cena. O som dela fechando a bolsa, o som do cofre fechando, o som do meu filho concordando com a mulher enquanto ela me chamava de senil. Eles saíram do quarto, apagando a luz. Eu continuei sentada na padaria por mais alguns minutos. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo nem de fraqueza. Era de raiva. Uma raiva pura. Caduquinha, eu disse baixinho para a tela do celular. Pedi mais um café. Eu tinha um longo dia pela frente. Eles achavam que tinham me enganado, que tinham roubado a velha esquecida, mas a verdade é que eles tinham acabado de me dar exatamente o que eu precisava. Eles me deram a prova. Eu salvei o vídeo em 3 lugares diferentes no celular e mandei uma cópia para o meu e-mail, que o Vitor também tinha me ensinado a usar. Levantei-me, paguei a conta. A moça do caixa até perguntou: "Tudo bem, dona Lady? A senhora parece pálida." Eu dei um sorriso para ela. O primeiro sorriso verdadeiro do dia. "Estou ótima, minha filha. Melhor impossível. A caduquinha aqui acabou de acordar para a vida." Eu saí da padaria e o sol da tarde bateu no meu rosto, mas eu não senti calor. Por dentro, eu estava gelada. Aquele tremor de raiva tinha passado e dado lugar a uma coisa nova. Uma clareza que eu não sentia há muito, muito tempo. A caduquinha tinha morrido ali, sentada naquela mesa de fórmica, com o cheiro de café passado. A mulher que atravessou a rua de volta para o posto de saúde, só para fazer de conta que estava esperando, era outra. Era a Lady. A Lady que criou 2 filhos, que enterrou um marido, que administrou uma casa por 50 anos. E essa Lady tinha acabado de declarar guerra.
Fiquei sentada no banco de plástico duro do posto por mais 1 hora, só para fazer tempo. Vi mães com crianças de colo, vi outros velhos como eu, esperando por uma receita, com o olhar cansado. Mas meu olhar não estava cansado, estava vivo. Eu peguei o celular e assisti o vídeo de novo. E de novo. Cada palavra da Sandra, cada segundo da cumplicidade covarde do meu filho. Ela tá caduca. Aquela frase era meu combustível. Quando deu o horário que eu normalmente voltaria do bingo, chamei um táxi. Não ia me dar ao luxo de esperar ônibus. Cheguei em casa e a porta estava trancada. Ótimo. Peguei a chave que eu sempre deixo debaixo do vaso de samambaia. A mesma chave que eu tinha dito a eles que usaria. E entrei. A casa estava silenciosa. Eles ainda não tinham voltado do serviço. Meu primeiro impulso foi ir ao quarto deles, revirar tudo, pegar minhas joias de volta da bolsa daquela vagabunda. Mas eu parei. Não. Isso seria burrice. Isso seria agir com o coração. E meu coração, naquele momento, estava trancado a 7 chaves. Agora, era a cabeça que mandava. Fui para o meu quarto. A primeira coisa que fiz foi olhar para o relógio digital na cabeceira. Meu anjo da guarda disfarçado. Peguei meu celular e o cabinho que o Vitor me deu. Vó, isso aqui é um pendrive, ele tinha me explicado. É tipo um cofrinho digital. Guarda tudo aqui. Eu não entendia direito o que era a tal da nuvem, aquele lugar no ar onde as coisas ficavam guardadas, mas o Vitor tinha configurado para mim. Eu apertei o botão de compartilhar e mandei o vídeo para a nuvem. Depois, espetei o tal pendrive no celular e copiei o arquivo para ele. Tirei o pendrive. Agora eu tinha 3 cópias da minha prova. Uma no celular, uma na nuvem e uma no pendrive. Fui até minha antiga caixa de costura, aquela de madeira pesada que foi da minha mãe. Abri o fundo falso, onde eu guardava meus botões de madrepérola. Escondi o pendrive ali, debaixo de linhas e carretéis. Ninguém nunca mexeria ali. Sentei na minha poltrona e respirei fundo. O cheiro de mofo dos livros antigos na estante me acalmou. Agora, a investigação. Eu não precisava procurar por pistas. Eu precisava entender o tamanho do buraco. O que mais eles tinham feito? O que mais eles planejavam? As joias eram o começo. O que viria depois? A casa? Minha aposentadoria? Eu ouvi a chave na porta da frente. Eram eles. Meu coração deu um salto, mas eu o forcei a se acalmar. Seja a velha, Lady. Seja a velhinha inofensiva que eles pensam que você é. A voz da Sandra veio primeiro. Alta, alegre. Sogrinha, chegou? Tá no quarto? Estou aqui, minha filha, respondi, forçando uma voz cansada. Ela apareceu na porta do meu quarto sorrindo. O sorriso que, horas antes, eu vi no vídeo enquanto ela roubava o anel da minha mãe. Meu estômago revirou. E aí, como foi no médico? E o bingo, ganhou alguma coisa? Ah, o médico é sempre a mesma coisa. Pressão alta. A idade. Levantei-me devagar, me apoiando na poltrona. E o bingo que nada. Saí de lá mais pobre do que entrei. Essa Zilda tem uma sorte que não é de Deus. Sandra deu aquela risadinha dela. Ah, sogrinha, não fala assim. É só um jogo. O Ricardo e eu trouxemos uma pizza. Vamos comer na sala. Pizza? Que coisa boa! Mas eu já estou de camisola. Vou só tomar um chá e deitar. Essa consulta me deixou exausta. Ricardo apareceu atrás dela. Meu filho. Ele não olhou nos meus olhos. Tá tudo bem, mãe? Tudo, meu filho. Só cansada. Ah, Ricardo, deixa ela, disse Sandra, puxando o braço dele. A sogrinha precisa descansar. Amanhã é outro dia. Ela se virou para mim. Qualquer coisa, a senhora chama, tá? Boa noite. Boa noite para vocês, eu disse suavemente. Eles fecharam a porta. Eu fiquei parada no meio do quarto. O cheiro da pizza de calabresa chegou até ali, misturado com o perfume doce e enjoativo da Sandra. Senti uma fome de leão, mas não era de comida, era de justiça. Eles estavam comendo pizza, provavelmente comprada com o dinheiro de um dos meus brincos, enquanto eu, a dona da casa, ficava no quarto fingindo cansaço. A audácia, a tranquilidade dela, a covardia dele. Essa observação era minha investigação. E ela me dizia uma coisa clara. Eles não tinham a menor culpa, nenhum remorso. Para eles, eu já era um peso morto, uma coisa velha da qual se tira o que dá, antes de jogar fora.
Caduquinha, eu sussurrei para o espelho, pois a caduquinha aqui vai mostrar quem é que manda. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei repassando minha vida. E foi aí, na escuridão do meu quarto, que eu redescobri meu verdadeiro poder. Não era só o vídeo. O vídeo era a arma, mas a munição eu tinha guardado a vida inteira. Quando Armando morreu, Ricardo e minha filha, Lúcia, quiseram cuidar das minhas finanças. A Lúcia, coitada, mora longe e tem a vida dela. Mas o Ricardo... Mãe, deixa que eu ajudo a senhora com o banco. Essas coisas de aplicativo, a senhora não entende. Vamos fazer uma conta conjunta. Fica mais fácil para eu pagar suas contas. Eu, boba, aceitei. A conta conjunta. Era ali que caía a minha aposentadoria. Era dali que saía o dinheiro do supermercado, da farmácia, da luz, da água. E era dali, eu agora tinha certeza, que saíam os extras para os jantares, as roupas novas da Sandra e a pizza de calabresa. Eles estavam me limpando aos poucos. Mas o que meu filho, na sua santa ignorância, não sabia era que eu nunca fui burra. O Armando e eu éramos um casal à moda antiga. Ele trabalhava duro na oficina, mas quem controlava o caixa era eu. Cada centavo que sobrava, eu guardava. E depois que ele morreu, além da pensão dele, eu continuei recebendo o aluguel de uma casinha que tínhamos nos fundos da oficina. Esse dinheiro nunca, jamais entrou na conta conjunta. Ele ia direto para uma caderneta de poupança antiga, no Banco da Caixa Econômica, uma conta que estava só no meu nome. Uma conta que nem meu marido sabia o valor exato. Era o meu dinheiro do pé de meia, como minha mãe dizia. Eu não mexia nesse dinheiro há anos. Ele só crescia. Levantei da cama, abri a gaveta debaixo da minha cômoda, por baixo das minhas combinações de linho. Lá estava. O caderno de capa azul, gasto. A caderneta da caixa. Abri. A última atualização tinha sido há 6 meses, quando fui ao banco resolver outra coisa. O valor que estava ali fez meus olhos se arregalarem. Com os juros de todos esses anos, era uma fortuna. Era dinheiro suficiente para comprar esta casa de novo. Eles estavam roubando minhas joias, meus trocados, achando que estavam pegando meus últimos tostões. Eles estavam brigando pelas migalhas, enquanto o banquete estava guardado debaixo do nariz deles. Esse era o meu recurso oculto. Não era só uma prova em vídeo, era independência. Era poder de verdade. Eu não precisava deles para nada. Eu não precisava do teto deles, eles é que precisavam do meu. Eu não precisava do dinheiro deles, eles é que estavam vivendo às minhas custas. A subestimação. Foi esse o pecado capital deles. Eles olhavam para mim e viam uma velha, uma viúva, uma senhora que faz bolo de fubá e reza o terço. Eles viam minhas mãos manchadas pela idade, meus cabelos brancos, minha coluna curvada. Eles ouviam minha voz mansa, meus pedidos de ajuda para ler letras pequenas. E eles confundiram aparência com realidade. Lembrei de quantas vezes a Sandra me interrompeu no meio de uma história. Ah, sogrinha, a senhora já contou essa. Quantas vezes o Ricardo revirou os olhos quando eu demorei para achar a chave. Vamos, mãe, paciência. Quantas vezes eles falaram de mim, na minha frente, como se eu não estivesse ali. Ela tá mais lenta hoje. Acho que ela não ouviu. Eu ouvi tudo. Cada alfinetada, cada suspiro de impaciência, cada olhar de desprezo disfarçado. Eu aguentei calada pela paz na casa, pelo amor que eu achava que meu filho ainda tinha por mim. Eu me fiz de pequena para que eles pudessem se sentir grandes. Que tola eu fui. Mas o tempo da tolice acabou. O tempo da Laide boazinha, da sogrinha, tinha acabado. Agora era a dona Laide. A raiva voltou, mas era uma raiva fria, cortante. Eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Eu ia fazer o que eu sempre fiz de melhor. Eu ia calcular. O sábado amanheceu cinzento. Eu levantei antes de todo mundo, como sempre. Fiz o café. O cheiro subiu pela casa. Ouvi os passos deles no andar de cima. Eles desceram. Sandra, de roupão de seda, cabelo preso. Ricardo, com cara de quem dormiu mal. Bom dia, sogrinha, disse Sandra, pegando a garrafa de café. Bom dia, respondi, seca. Eu os observei enquanto tomavam café. O contraste entre o que eu via e o que eu sabia era quase cômico. Ali estava o casal perfeito. A nora prestativa, o filho dedicado.
e eu, a velhinha que eles cuidavam. Mas o que eu via de verdade era uma ladra e um covarde. Sandra colocou açúcar no café e mexeu. Sogrinha, eu estava pensando. A senhora não acha que aquela sua cristaleira na sala tá muito antiga? Eu vi uma moderna, linda na loja. A gente podia vender essa sua, já que a senhora nem usa, e comprar uma nova. Ia dar um ar mais leve para casa. Eu olhei para ela. Vender minha cristaleira. A cristaleira que foi da minha avó, onde eu guardava as taças do meu casamento. Sério, eu disse. Sério, ela é escura, pesada. A senhora nem deve gostar mais dela. Meu sangue ferveu. Vender meus móveis. Depois das joias, os móveis. Depois, a casa. Eu dei um sorriso, o sorriso mais doce que eu consegui fingir. É uma ideia, minha filha. Vamos pensar. Mas essa cristaleira é pesada. Vai dar um trabalho. Por dentro, meu plano começava a se desenhar. Ai, que bom que a senhora gostou. Ela bateu palmas como uma criança. Ricardo, amor, tá vendo? A sua mãe concorda comigo. Ricardo murmurou dentro da xícara de café. Ele não me encarava. Ele sabia. No fundo, ele sabia que o que estavam fazendo era errado. Mas ele era fraco. E a Sandra era forte, do jeito torto dela. Eu terminei meu café. Bom, eu vou na igreja. Hoje tem reunião do grupo de oração. Depois vou almoçar na casa da Zilda. De novo, mãe, disse Ricardo. A senhora tá saindo muito. Preciso arejar a cabeça, meu filho. O médico disse que é bom. E hoje eu tenho um assunto muito importante para resolver. Coisa minha. Sandra me olhou, desconfiada por um segundo. Assunto importante? Que assunto? Coisa de inventário antigo, minha filha. Papelada velha do seu sogro. Coisa de gente velha, eu disse, já me levantando. Não se preocupem, devo voltar só de noite. Eu me arrumei. Coloquei meu melhor vestido, um azul marinho. Penteei meu cabelo com cuidado. Passei um batom discreto. Peguei minha bolsa. Dentro dela, escondido num lenço, o pendrive. E no bolso de dentro, a caderneta da caixa. Eu não ia para igreja nenhuma. E muito menos almoçar com a Zilda. Eu tinha um telefonema para fazer. Assim que fechei o portão de casa, disquei o número que eu sabia de cor. Alô? Clara, minha filha? É a Dinda Lady. Dinda? Que surpresa boa! Como a senhora está? Aconteceu alguma coisa? A voz da Clara era como um bálsamo. Clara era minha afilhada, filha da minha melhor amiga de infância, que já se foi. A Clara era o meu oposto, moderna, despachada e, o mais importante, advogada. E das boas. Minha filha, eu estou bem, mas preciso de você. Preciso de uma consulta com a doutora Clara. É urgente e é sigiloso. Ninguém pode saber. Nem o Ricardo. Houve um silêncio na linha. Clara me conhecia. Sabia que eu não era de fazer drama. Dinda, o que foi? A senhora tá me assustando. É o Ricardo? Ele tá bem? Ele está ótimo, minha filha. Ótimo até demais. O problema sou eu. Ou melhor, o problema são eles. Clara, eu preciso te ver. Hoje. Pessoalmente. Claro, Dinda. Meu escritório está fechado hoje, é sábado, mas eu posso ir até a sua casa. Não! Eu quase gritei. Respirei fundo. Não. Na minha casa, não. As paredes têm ouvidos e olhos. Me encontre em outro lugar. Um lugar público, mais discreto. Naquela padaria chique perto do seu escritório. A Pão e Poesia. Em 1 hora. Dinda, certo. Pão e Poesia em 1 hora. A senhora vai me contar o que está acontecendo? Eu olhei para o céu azul, sem nuvens. Ah, minha filha, eu disse. Eu vou te mostrar. E depois? Depois você vai me ajudar a botar fogo no circo. Desliguei o telefone e chamei outro táxi. Sentei na cadeira do táxi e pela primeira vez desde que o Armando morreu, eu não me senti sozinha. Eu me senti poderosa. Eu tinha o dinheiro. Eu tinha a prova. E agora, eu tinha a lei do meu lado. Eu olhei para o reloginho digital no meu pulso. Aquele sim, era meu. O tempo estava correndo. Mas, pela primeira vez, estava correndo a meu favor. Enquanto o táxi andava, eu repassava o plano. Passo 1, mostrar o vídeo e a caderneta de poupança para a Clara. Ter a opinião legal dela. Passo 2, segunda-feira, logo cedo. Ir ao banco.
transferir cada centavo daquela poupança para uma conta nova, num banco diferente, que só eu e a Clara saberíamos. E, o mais importante, fechar a conta conjunta, ou pelo menos tirar a assinatura do Ricardo, deixar eles sem um tostão meu. Passo 3. Falar com a polícia. A Clara saberia a hora certa. O tema falava em chamei a polícia, e eu ia chamar, mas não como uma velhinha assustada. Eu ia chegar lá com minha advogada, com um vídeo em alta definição e com um plano de ação. Passo 4. A casa. A casa era minha. O nome na escritura era meu e do Armando. Ricardo era herdeiro, sim, mas eu era a inventariante. Eu tinha o direito de morar aqui em paz. E paz era uma coisa que não incluía uma ladra e um filho traidor. O táxi parou em frente à padaria. Um lugar bonito, cheio de gente bem vestida. Bem diferente da padaria Doce Sonho. Eu entrei de cabeça erguida. A caduquinha tinha ficado no bairro. Ali entrava a Dona Leide, a cliente. A mulher que ia comprar o café mais caro do cardápio e, de gorjeta, ia comprar sua dignidade de volta. Vi a Clara sentada numa mesa no canto, já me esperando, com o rosto carregado de preocupação. Eu sorri para ela. Eles achavam que o jogo tinha acabado. Mal sabiam eles que o espetáculo estava apenas começando. Quando eu entrei na Pão e Poesia, o ar-condicionado gelado bateu no meu rosto. O cheiro de café caro e pão de fermentação natural era quase doce demais. Era outro mundo, longe da minha cozinha com cheiro de bolo de fubá. A Clara me viu e levantou, o rosto pálido de preocupação. Ela me deu um abraço apertado. Dinda, o que foi? A senhora está pálida. Eu me sentei na cadeira de palhinha, que era mais bonita do que confortável. Pálida eu estou, minha filha, mas não é de doença, é de raiva. A senhora falou em olhos e ouvidos na casa. O que está acontecendo? É o Ricardo? É a Sandra? Eu não disse nada. Abri minha bolsa, tirei o lenço de linho onde eu tinha enrolado o pendrive e coloquei em cima da mesa, ao lado do açucareiro chique. O que é isso, Dinda? Um pendrive? A doutora aqui é você, Clara, mas eu acho que o nome disso é prova. Eu preciso que você assista a isso. Aqui, agora, mas sem som alto. Clara me olhou, os olhos de advogada dela, sérios e rápidos, tentando entender. Ela abriu a bolsa de couro cara dela, tirou um computador fino, desses modernos, e espetou o meu cofrinho digital na lateral. Ela colocou os fones de ouvido. Eu pedi um café expresso, forte, sem açúcar. Eu precisava. Observei o rosto da minha afilhada enquanto ela assistia. No começo, ela estava confusa. Viu a imagem do meu quarto. É o seu quarto, Dinda? Continue assistindo, eu disse. E então, eu vi o momento em que a porta do vídeo se abriu. O maxilar da Clara travou. Os olhos dela se arregalaram. Ela viu a Sandra entrar. Viu o Ricardo logo atrás. Viu meu filho abrir o cofre com a data de aniversário do pai. Eu vi a mão da Clara, a que estava livre, se fechar em um punho em cima da mesa. Ela levou a outra mão à boca quando ouviu o que a Sandra dizia, mesmo através dos fones. Quando o vídeo acabou, Clara tirou os fones devagar. Ela estava lívida. Não era mais a minha afilhada preocupada. Era a doutora Clara, a advogada que, segundo minha amiga dizia, comia réu no café da manhã. Dinda, ela sussurrou, a voz tremendo de fúria. Eles não só roubaram. A forma como ela falou de você, ela tá caduca. Essa foi a parte que mais doeu, minha filha. O dinheiro, as joias, isso a gente corre atrás. Mas a traição, o desprezo, isso não tem conserto. Clara respirou fundo, fechou o computador, guardou o pendrive na bolsa dela. Não tem conserto, tem justiça. Dinda, o que a senhora quer fazer? Porque legalmente nós podemos destruir os dois. Eu quero tudo de volta, Clara. Minha paz, meu respeito, minha casa. E quero eles longe de mim. Certo, a voz dela agora era de aço. Eles cometeram furto qualificado. É crime, é cadeia. Nós podemos ligar para a polícia agora mesmo. Eu balancei a cabeça. Não, ainda não. Clara ergueu uma sobrancelha. A polícia, eu disse, é o prato principal. Mas eu quero servir a entrada primeiro. Eu quero que eles sintam o chão sumir debaixo dos pés.
Eles me tiraram tudo aos pouquinhos. Eu vou tirar tudo deles de uma vez só. Eu abri o outro lado da minha bolsa. Tirei a caderneta da caixa, a de capa azul, gasta, coloquei em cima da mesa. O que é isso? Ela perguntou. Isso, eu disse, abrindo na última página. É o meu poder. É o que eles não sabem que existe. Eles estão roubando a minha aposentadoria, os trocados da conta conjunta, achando que eu sou uma pobre coitada. Mas eles estão comendo a ração do cachorro, sem saber que a picanha está na geladeira. Clara olhou o saldo. Os olhos dela quase saltaram. Ela me olhou e pela primeira vez naquele dia, ela sorriu. Um sorriso largo, feroz. Dindalaide, a senhora é minha ídola. Isso é uma fortuna. É o meu pé de meia. Agora, aqui está o plano. E você vai me dizer se está certo. Nós ficamos ali por 1 hora. O café esfriou. O plano foi traçado. Não era mais um plano de vingança de uma velha magoada. Era uma operação de guerra, calculada por uma advogada e uma matriarca que tinha sido empurrada longe demais. Clara foi enfática. Primeiro, o dinheiro. Descapitalizar o inimigo, ela disse, com uma frieza que eu admirei. Enquanto eles dependerem de você, eles são mansos. No segundo que o dinheiro secar, a verdadeira cara deles aparece. E nós vamos estar prontas. Ela me deu instruções precisas. Segunda-feira, 8 da manhã. Eu pego a senhora na esquina da sua casa. Não saia com eles. Diga que vai à missa das 7, que vai a pé. E traga todos os seus documentos. Todos. Eu saí daquela padaria me sentindo outra mulher. A Lady que entrou estava com medo e raiva. A Lady que saiu estava com um cronograma. O domingo foi a coisa mais difícil que eu já vivi. Eu voltei para casa no sábado à noite, fingindo cansaço da reunião de inventário. Eles estavam na sala, vendo televisão, comendo os restos da pizza. E aí, mãe, resolveu as papeladas? Perguntou Ricardo, sem tirar os olhos da tela. Resolvi, meu filho. Ah, como resolvi? Papel velho dá um trabalho, mas agora tá tudo organizado. Sandra me olhou do sofá. E esse inventário aí, tinha dinheiro envolvido, dona Lady? O olho dela brilhava. Ganância. Quem sabe, minha filha? Quem sabe? Coisa antiga, né? Às vezes, acha-se uma poeira de ouro, eu disse, e fui para o meu quarto. No domingo, eu acordei e fiz o de sempre. Preparei o café. O cheiro de café fresco encheu a casa. Eu estava calma. Calma como um lago fundo, que por cima é parado, mas por baixo tem correnteza. Eles desceram tarde. Bom dia, sogrinha, disse Sandra, já pegando a garrafa. Que cheirinho bom. A senhora vai na igreja hoje? Vou, minha filha, mas vou mais tarde. Domingo é dia de ficar em casa, de cuidar das coisas. Eu os observei o dia todo. Foi um estudo. Sandra estava impaciente. Ela andava pela casa, mexendo nos meus enfeites. Ela parou em frente à cristaleira. Sogrinha, a senhora pensou no que eu falei? Sobre a cristaleira? Eu vi uma na loja ontem, linda. Se a gente vender essa sua, já dá quase metade da nova. Vender é? Eu disse do meu sofá, fingindo ler um livro de receitas. Não sei, Sandra. Gosto tanto dela. Foi da minha avó. Ai, sogrinha, que apego. É só um móvel. Velho, escuro, tá ocupando espaço. Ricardo, que estava lendo o jornal, ou fingindo, levantou a cabeça. Sandra, deixa a mãe. É domingo. Deixa a mãe nada, Ricardo. Você também concordou que a sala tá precisando de um ar novo. A gente mora aqui, mas parece que a gente tá num museu. Tudo é do seu pai, da sua avó. O veneno dela estava escorrendo. A impaciência. Ela tinha roubado minhas joias na sexta-feira e no domingo já estava de olho nos meus móveis. O dinheiro do roubo, pelo visto, não era suficiente. Segunda-feira a gente vê isso, Sandra, eu disse, com a voz mais mansa do mundo. Hoje eu não estou com cabeça para mudança. Ela bufou e saiu batendo o pé para a cozinha. Ricardo me olhou. Eu vi a culpa nos olhos dele. Ele sabia. Ele não era um monstro como ela. Ele era um covarde. E, para mim, naquele momento, era a mesma coisa. Mãe, ele começou. A senhora tá bem? Parece distante. Estou ótima, meu filho. Só estou pensando na vida, na velhice. Sabe, a gente pensa em como as coisas vão ser, em quem vai cuidar da gente. E às vezes a gente se engana, não é? Ele engoliu em seco.
É, às vezes a gente se engana. Ele sabia que eu não estava falando da vida em geral. Eu estava falando dele. A confusão começou a se instalar no rosto dele. Ele não entendia o que eu queria dizer, mas sentia a mudança no ar. A velha caduca estava falando com frases de duplo sentido, e isso o assustava. Segunda-feira, 6 da manhã. O despertador tocou. Eu levantei, me vesti em silêncio. Coloquei minha melhor roupa de ir ao banco. Uma saia bege, uma blusa de seda branca. Peguei minha bolsa com todos os documentos, a caderneta da caixa e os papéis da conta conjunta. Passei pela cozinha. Sandra e Ricardo ainda dormiam. Eu não fiz café. Saí de casa às 6h50. A manhã estava fria. Andei devagar até a esquina, como eu disse que faria. Às 7 em ponto, o carro preto e brilhante da Clara parou. Bom dia, Dinda. Pronta? Ela disse, sorrindo. Eu nasci pronta, minha filha. Vamos ao trabalho. A primeira parada foi a Caixa Econômica. O banco velho, com cheiro de papel mofado. O gerente, seu Afonso, o mesmo de sempre, me recebeu com um sorriso. Dona Leide, que honra! E doutora Clara, bom dia. Vieram tomar um café? Bom dia, seu Afonso, disse Clara, já colocando a pasta dela na mesa. O café fica para depois. Dona Leide tem uma decisão de negócios para tomar. Eu me sentei. Seu Afonso, eu sou cliente deste banco há 40 anos. O senhor me conhece desde que eu era moça. E hoje eu vim encerrar minha conta poupança. O sorriso dele murchou. Encerrar? Mas, Dona Leide, é a sua reserva. Aconteceu alguma coisa? Algum problema de saúde? Ao contrário, seu Afonso. Aconteceu um problema de saúde, sim. Eu tive uma crise de visão. Mas agora eu estou enxergando perfeitamente. E eu quero transferir cada centavo, eu disse, empurrando a caderneta para ele, para esta conta nova, neste outro banco que a doutora Clara abriu para mim ontem. Ele abriu a caderneta, olhou o saldo, olhou para mim, olhou para a Clara. Ele entendeu que aquilo não era um pedido, era uma ordem. Demorou 30 minutos. 30 minutos de assinaturas, de confirmações. Quando o cheque administrativo, com o valor total da minha vida, foi impresso, minhas mãos tremeram ao pegá-lo. Não era só dinheiro, era minha liberdade. Obrigada, seu Afonso, eu disse, guardando o cheque na minha bolsa. Saímos do banco. Etapa 1, concluída, disse Clara. A segunda parada foi o banco moderno, aquele com paredes de vidro, onde eu tinha a conta conjunta com o Ricardo, onde minha aposentadoria caía e sumia. Aqui, Clara foi na frente. Fomos direto à mesa da gerente, uma moça nova chamada Kátia. Bom dia, Kátia. Eu sou Clara Bastos, advogada da senhora Leide. Estamos aqui para fazer alguns ajustes na conta dela. A gerente sorriu, nervosa. Claro, doutora. Pois não, dona Leide. Kátia, eu comecei. A minha aposentadoria caiu hoje, não foi? Sim, dona Leide. Hoje, dia 5. Ótimo. Eu quero sacar todo o saldo disponível. Todo. A gerente piscou. Todo? Mas e as contas? O débito automático? Pode cancelar todos os débitos automáticos. Luz, água, telefone, tudo. Vou pagar no boleto, a moda antiga. E mais uma coisa. Eu quero cancelar imediatamente o cartão adicional em nome de Ricardo Silva. E quero que o acesso dele pelo aplicativo seja bloqueado. Agora. A gerente ficou pálida. Dona Leide, mas... É uma conta conjunta. O senhor Ricardo... Clara tomou a palavra. A voz dela era seda e aço. Kátia, a conta é Leide e ou Ricardo. Minha cliente é a titular principal e a única fonte de renda desta conta. Ela tem todo o direito de revogar o acesso de quem ela quiser. Ou nós fazemos isso agora, de forma amigável, ou eu vou ter que pedir isso por via judicial, junto com uma auditoria de todos os gastos dos últimos 2 anos. O que você prefere? A palavra auditoria fez mágica. Em 10 minutos, o cartão do Ricardo era só um pedaço de plástico inútil. E o dinheiro da minha aposentadoria estava na minha bolsa, em espécie. Eu fechei a conta, abri uma nova, só minha, ali mesmo, e depositei o dinheiro. Pronto, Dinda, disse Clara quando saímos para o sol do meio-dia. A torneira secou. Eu respirei fundo o ar da rua. Agora, a gente espera. A bomba não demorou a explodir.
Eu cheguei em casa e eles não estavam. Ótimo. Fui para a cozinha e comecei a preparar um almoço só para mim. Um filé de peixe, um purê de batata, coisa boa. Às 3 da tarde, meu celular, que estava na bancada, tocou. Era o Ricardo. Eu atendi. Mãe, onde a senhora tá? A voz dele estava estranha. Tô em casa, meu filho. Na cozinha. Por quê? Mãe, aconteceu uma coisa estranha. Eu fui abastecer o carro e o cartão não passou. Aquele da nossa conta. Eu mexi o purê. Não passou? Que coisa! Deve ser problema no sistema do banco, meu filho. Esses bancos modernos... Não, mãe, não é. A Sandra tá numa loja. Ela foi comprar a cristaleira nova. O cartão dela também não passou. Ela tá furiosa. O que a senhora fez no banco hoje? A voz dele já não era de confusão, era de acusação. Eu fui organizar minhas coisas, Ricardo, como eu te disse. Papelada velha. Que papelada, mãe? O gerente ligou para ela. Disse que a senhora cancelou o cartão. A senhora não podia fazer isso. Como eu vou pagar as contas? A conta de luz vence hoje. Ah, não se preocupe com a luz, eu disse, desligando o fogo. Eu já cancelei o débito automático. Você vai ter que pegar o boleto e ir na lotérica pagar, se tiver dinheiro, claro. Houve um silêncio mortal na linha. Mãe, por que a senhora está fazendo isso com a gente? Com vocês? Ricardo, meu filho, eu só estou cuidando do que é meu. Vocês são adultos, trabalham. Ou pelo menos, a Sandra diz que você tem um emprego novo. Podem pagar as próprias contas. A minha aposentadoria de agora em diante é só minha. Mas, e a casa? E a comida? Isso é outra conversa, meu filho. Uma conversa que nós vamos ter quando você e sua esposa chegarem em casa. Eu desliguei. O silêncio da casa era delicioso. Eu me sentei à mesa e almocei o meu peixe. Comi devagar, saboreando cada garfada. 40 minutos depois, a porta da frente bateu com tanta força que o quadro da natureza morta no meu quarto quase caiu. Ouvi os passos pesados, os dois. Eles pararam na porta da cozinha. Sandra estava vermelha, o rosto inchado de chorar de raiva. Ricardo estava branco como papel. Que brincadeira é essa, dona Leide? Gritou Sandra, a voz esganiçada. A senhora fez eu passar a maior vergonha da minha vida. A senhora nos bloqueou, depois de tudo que eu faço pela senhora. Eu lavo, eu passo, eu cozinho pra senhora. Sério, Sandra, você faz tudo isso por mim? Ou você faz tudo isso por vocês? Eu disse, calma, limpando a boca com o guardanapo. Mãe, pelo amor de Deus, disse Ricardo, a voz quase sumindo. O que deu na senhora? Por que fazer isso sem falar com a gente? Eu me levantei. Fui até a pia, lavei meu prato, sequei, guardei. Eles ficaram parados, me olhando, vibrando de raiva e confusão. Quando terminei, eu me virei. Olhei bem fundo nos olhos de cada um. A máscara de velha frágil caiu. Eu fiz isso, Ricardo, porque eu cansei. Eu cansei de ser a velha, cansei de ser o caixa eletrônico de vocês. Cansei de ser desrespeitada na minha própria casa. Desrespeitada? Sandra riu, uma risada feia. A gente te trata como uma rainha. Você que vive nesse seu mundo, esquecendo das coisas, perdendo tudo. Eu me aproximei dela, devagar. É mesmo, Sandra? Eu vivo esquecendo das coisas, é? Eu sou a velha caduca, não é mesmo? A palavra pairou no ar da cozinha. O rosto da Sandra mudou. A raiva deu lugar ao pânico puro. Ela olhou para o Ricardo, que parecia que ia desmaiar. Eles não sabiam como. Eles não podiam imaginar como. Mas eles sabiam, naquele segundo, que eu sabia. Como? Ela gaguejou. Como você... ouviu isso? Eu dei um sorriso. O primeiro sorriso de verdadeira satisfação em muitos anos. Ah, minha filha, você não vai acreditar. Eu tenho uma memória ótima para quem tá caduca. Eu lembro de tudo. E a nossa conversa de verdade, a conversa sobre minhas joias, sobre o meu cofre, essa ainda nem começou. A palavra caduquinha ficou boiando no ar parado da cozinha. O cheiro do meu peixe com purê parecia ter desaparecido, substituído por um cheiro de medo. Sandra, que estava vermelha de raiva, ficou branca. Branca como a parede que ela queria pintar. Aquele sorriso de deboche que ela usava como máscara derreteu, e o que sobrou foi um pânico feio,
de bicho pego na armadilha. Ela olhou para o Ricardo, procurando socorro. Mas o Ricardo estava pior. Ele deu um passo para trás e se encostou na geladeira, como se as pernas não pudessem mais sustentar o peso do corpo dele. Ele não estava olhando para mim. Estava olhando para o chão, para os azulejos que eu mesma ajudei a assentar há 40 anos. Mãe, ele sussurrou, a voz parecendo um fio. Do que a senhora está falando? Eu estou falando, Ricardo, eu disse, minha voz calma, mas tão fria que poderia gelar a cerveja dele, que a brincadeira de vocês acabou. Sandra recuperou o fôlego. A ratazana acuada é a mais perigosa. Ela tentou virar o jogo, a negação. Eu não sei do que você está falando, ela gritou, mas a voz saiu esganiçada. Você enlouqueceu, pirou de vez. Cortou nosso dinheiro, tá falando coisa com coisa. Ricardo, sua mãe tá precisando de um médico. Ela tá delirando. Ela apontou o dedo para mim, o mesmo dedo que usou para pegar minhas joias. Eu te avisei, Ricardo. Eu disse que ela não estava mais batendo bem da cabeça. Agora ela tá inventando coisa, tá agressiva. Agressiva? Eu repeti, dando um passo à frente. Ela recuou. Eu não sou agressiva, Sandra. Eu sou informada. O que é bem diferente. Você acha que eu sou louca por ter cortado o dinheiro? O meu dinheiro. É nosso dinheiro, ela gritou. A gente mora aqui, a gente cuida de você. A gente tem direito. Você é nossa responsabilidade. Não, minha querida. Aí é que você se engana. Eu me aproximei dela, até ficarmos frente a frente. Tive que levantar o queixo para olhar nos olhos dela, mas naquele momento eu me senti com 2 metros de altura. Eu não sou responsabilidade de vocês. Vocês é que são 2 pesos mortos nas minhas costas. E eu cansei de carregar. Vocês moram na minha casa, comem da minha comida e pagam as contas de vocês com a minha aposentadoria. E como se não bastasse, vocês ainda me roubam. Ricardo levantou a cabeça. Mãe, pelo amor de Deus, não fala isso. A gente nunca... Cala a boca, Ricardo! Eu gritei. Foi a primeira vez que eu levantei a voz. O grito ecoou na cozinha. Os 2 pularam de susto. Você vai ter a sua vez de falar. Agora eu estou falando com ela, com a chefe da quadrilha. Eu me virei de volta para a Sandra. Você achou mesmo que eu não ia notar, não é? Achou que a velha estava tão boba, tão esquecida, que não ia dar falta das coisas? Que coisas, sua velha ingrata! Que coisas! Ela cuspiu as palavras. Vamos ver se eu me lembro, eu disse, colocando a mão no queixo, fingindo pensar. Ah, sim, o broche da minha mãe, o camafeu antigo, o meu anel de formatura, aquele que você elogiava tanto, a pulseira de ouro que foi da minha avó, o meu colar de rubis e, claro, os brincos de pérola que o Armando me deu. A cada item que eu listava, o rosto do Ricardo ia se contorcendo de dor. Ele sabia que eu sabia. Sandra tentou a última cartada da negação. Você guardou isso em algum lugar e esqueceu. Você é doida. Você está acusando a gente de roubo dentro da sua casa? Você vai se arrepender disso. Não, minha filha. Eu não vou me arrepender de nada. Quem vai se arrepender é você. Eu saí da cozinha. Fui até a sala. Eles me seguiram como 2 cachorrinhos culpados, sem entender o que eu ia fazer. Eu parei em frente à estante. Peguei meu celular, que estava carregando. Sabe, Ricardo, eu disse, me virando para o meu filho. Você sempre riu de mim. Riu porque eu não sabia mexer direito nessas modernidades. Riu porque eu pedi ajuda para o Vitor, meu neto, para instalar os aplicativos. Eu apertei o botão no celular. Mas o Vitor é um menino muito inteligente. Ele me ensinou a mexer num aplicativo muito útil. Ele me ajudou a comprar um presente para mim mesma. Um presente? Perguntou Ricardo, a voz trêmula. Sim, um relógio digital novo para o meu quarto. Uma gracinha. Fica ali na minha cabeceira. Ele marca a hora, a temperatura e filma. Filma tudo, com som. A qualidade é uma beleza. O sangue sumiu do rosto da Sandra. Ela olhou para o Ricardo e pela primeira vez eu vi medo verdadeiro nos olhos dela. O medo não de mim, mas da consequência. Você não fez isso, ela sussurrou. Ah, eu fiz. Eu estava cansada de ser chamada de louca. Cansada de ter minhas coisas sumindo. Então, eu precisava de uma prova. E vocês
Vocês me deram a prova de bandeja. Eu levantei o celular. Apertei o play. A tela pequena mostrou o meu quarto, vazio, e então a porta se abriu. Sandra entrou. Ricardo entrou. Eu aumentei o volume. O som metálico do cofre abrindo. O meu cofre, que meu filho abriu com a data de nascimento do pai. A voz da Sandra, aguda e gananciosa. Olha isso, amor. Olha o tamanho desse anel de brilhante. Ricardo tentou pegar o celular da minha mão. Não, mãe, para com isso. Desliga isso. Eu segurei o aparelho com força. Me solta, Ricardo. Você vai assistir. Você vai assistir vocês dois me enterrando em vida. E então veio a frase. A voz da Sandra, cheia de desprezo, clara como o dia. Ah, Ricardo, para de ser frouxo. Sua mãe nem vai perceber, ela tá caduca. O vídeo continuou. Eles saindo do quarto. A porta fechando. Eu apertei o stop. O silêncio na sala era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Ricardo caiu de joelhos. Não foi teatro. Foi um colapso. Ele colocou as mãos no rosto e começou a soluçar. Um choro feio, de homem feito, um choro de culpa e vergonha. Sandra estava parada, dura como uma estátua. Os olhos dela estavam vidrados no celular na minha mão. O choque era total. Ela não tinha mais negação, não tinha mais raiva. Ela tinha sido pega. Pega da forma mais humilhante possível. Como você, ela tentou falar. Eu estava na padaria da esquina, Sandra, vendo tudo, ao vivo. Enquanto eu tomava um café com leite, eu via vocês dois saqueando a minha história. E eu gravei. Gravei cada segundo. Eu guardei o celular no bolso do meu vestido. Mãe, me perdoa. Ricardo choramingou do chão. Pelo amor de Deus, me perdoa. Foi ela. Foi ideia dela. Ela que me obrigou. Ela disse que a gente precisava do dinheiro, que a senhora tinha muito e nem usava. Ela te obrigou, Ricardo? Eu disse, olhando para o meu filho ali no chão. Ela te obrigou a me chamar de caduquinha? Ela te obrigou a abrir o cofre que seu pai te confiou? Ela te obrigou a ficar calado enquanto ela me roubava? Você não é um homem, Ricardo. Você é um rato, igual a ela. Eu me virei para a Sandra. Ela ainda estava em choque. E você, eu disse. Você achou que tinha ganhado na loteria, não é? Casou com o filho da viúva boba. Ia ficar com tudo. Ia me limpar, me colocar num asilo e vender a minha casa. Não, eu nunca... Ela começou. Não minta mais, eu ordenei. Eu sei de tudo. Eu sei dos jantares caros. Sei da sua bolsa nova. Sei da sua tentativa de hoje de comprar uma cristaleira nova com o meu dinheiro. O dinheiro que você achou que era seu. O dinheiro da minha aposentadoria. O choro do Ricardo aumentou. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A senhora cortou o dinheiro. A gente não tem nada. Eu ri. Uma risada curta, seca. Vocês ainda não entenderam, não é? Vocês estão chorando por causa do cartão de crédito? Vocês estão chorando por causa da minha aposentadoria? Eu me sentei na minha poltrona. A minha poltrona. Vocês são tão pequenos, tão mesquinhos. Vocês acham que o que vocês estavam roubando era o meu tudo? A minha aposentadoria? Aquilo ali, meus queridos, era o meu troco. Era o dinheiro do pão. Eles pararam de chorar. Me olharam. Confusão. Vocês acharam que me conheciam. Vocês vivem debaixo do meu teto há 1 ano e não sabem nada sobre mim. Vocês acharam que eu era a Lady, a velhinha do bolo de fubá. Vocês acharam que eu dependia de vocês para ler bula de remédio. Vocês acharam que eu era a caduquinha. Eu me ajeitei na poltrona. Vocês estavam tão ocupados roubando as migalhas que caíam da mesa que nunca pararam para pensar de onde vinha o banquete. O dinheiro que o Armando e eu juntamos a vida inteira. O dinheiro da oficina. O dinheiro dos aluguéis. O dinheiro que eu guardei por 40 anos numa conta que nem meu filho sabia que existia. Esse dinheiro vocês nunca nem tocaram. E agora ele está seguro. Num banco novo. Longe, muito longe das mãos imundas de vocês. A realização. Foi como uma segunda onda de choque. O vídeo tinha exposto o crime deles. Essa notícia expôs a estupidez deles. Eles não tinham roubado a velha rica. Eles tinham roubado a velha boba. E no processo, perderam a chance de ter qualquer coisa. A senhora tinha dinheiro? Esse tempo todo?
Perguntou Ricardo, se levantando do chão, o rosto molhado e sujo. Eu tenho dinheiro, meu filho. O suficiente para viver o resto da minha vida como uma rainha. O suficiente para nunca mais precisar olhar para a cara de vocês dois. O suficiente para contratar a melhor advogada da cidade. Advogada? A voz da Sandra falhou. Ah, sim, eu esqueci de apresentar. Minha afilhada, a doutora Clara. Ela é ótima. Foi ela que me ajudou a bloquear as contas hoje. E ela está com uma cópia daquele vídeo. Eu olhei para o relógio na parede. Na verdade, ela deve estar na porta da delegacia agora mesmo, só esperando o meu telefonema. O tema falava que eu liguei para a polícia. E eu ia, a menos que... Não, gritou Ricardo. Mãe, não faz isso. Polícia. Não, eu sou seu filho. Isso vai destruir minha vida. Vai destruir o nome da família, o nome do pai, o nome do seu pai, eu disse, o gelo na minha voz. Você usou a data de nascimento do seu pai para abrir o cofre para roubar as coisas que ele me deu. Você não tem o direito de falar o nome dele. Você envergonhou a memória dele. Dona Lady? Por favor, Sandra começou. Pela primeira vez, ela estava implorando. A máscara de Durona tinha se quebrado em 1000 pedaços. Sogrinha, eu devolvo. Eu devolvo tudo. As joias estão todas no meu quarto. Eu ia devolver. Eu juro. Eu estava desesperada. As dívidas. Chega de mentiras, Sandra. Acabou o teatro. Você não ia devolver nada. Você ia vender. Você ia me depenar até o último centavo. E você, Ricardo, ia assistir e não fazer nada, como sempre. Eu me levantei. Era a hora de estabelecer as novas regras. A hora da Dona Lady tomar posse da casa outra vez. Eu não liguei para a polícia ainda por um único motivo, pelo respeito que eu tenho ao nome Silva. O nome que o meu marido honrou e que vocês dois jogaram na lama. Mas a minha paciência tem um limite, e ela acabou. Eu fui até a porta da sala. Apontei para a escada. Eu quero vocês dois no quarto de vocês. Eu quero cada anel, cada broche, cada pulseira, cada brinco em cima da mesa da cozinha em 10 minutos, cada peça. Se faltar uma agulha, eu ligo para a Clara na mesma hora. Sim, mãe, sim, agora, disse Ricardo, puxando Sandra pelo braço. E depois, eu continuei. Vocês vão arrumar as suas malas. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Eles pararam. Fora? Perguntou Sandra. Para onde a gente vai? A gente não tem dinheiro. A senhora tirou tudo. Isso, eu disse, dando um sorriso frio. É um problema de vocês. Vocês são adultos, trabalham, ou pelo menos achavam que não precisavam trabalhar. Agora, vão precisar. Vocês têm 48 horas, 2 dias. Eu quero esta casa vazia. Só vocês dois e as roupas do corpo. Mãe, a senhora não pode fazer isso, chorou Ricardo. É inverno. Jogar seu próprio filho na rua? Eu me virei para ele. E aqui, eu disse a coisa que estava guardada no meu peito há anos. A sabedoria que a gente só aprende quando a vida nos machuca fundo. Filho, a gente passa a vida inteira cuidando, amando, protegendo. A gente acha que o amor de mãe é incondicional. E ele é. Eu te amo, Ricardo. Mas eu não respeito mais o homem que você se tornou. O amor não dá o direito de ninguém pisar na gente. O amor não dá o direito de você me tratar como lixo, de me chamar de caduquinha pelas costas. A velhice chega, meu filho, e com ela, a gente aprende que a nossa dignidade vale mais do que a paz fingida dentro de casa. Eu prefiro 1000 vezes a minha solidão honesta do que a companhia de 2 ladrões. Eles ficaram em silêncio. A verdade tinha sido dita. Agora subam, as joias. 10 minutos. Depois comecem a arrumar as malas. A casa é minha. A vida é minha, e a partir de hoje, vocês não fazem mais parte dela. Eles não disseram mais nada. Apenas subiram a escada em silêncio, e pela primeira vez em muitos meses, eu ouvi o som da porta do quarto deles sendo trancada. O som da derrota. Eles subiram a escada. Eu não ouvi os passos do Ricardo. Ouvi o som de um homem derrotado se arrastando. Ouvi os passos da Sandra, duros, rápidos, cheios de ódio. A porta do quarto deles bateu. Eu não me mexi. Fui até a cozinha e me sentei à mesa. A mesma mesa onde eu servi o café da manhã para eles por mais de 1 ano. Abri a gaveta,
Tirei um pano de prato limpo, o meu favorito, de cambraia branca com bordado de flores, e o estendi no centro da mesa. E esperei. O silêncio lá de cima era ensurdecedor. Eu não ouvia choro. Eu ouvia movimento, gavetas sendo abertas com raiva, coisas sendo jogadas. Exatamente 9 minutos depois, os dois desceram. O rosto do Ricardo estava manchado, os olhos vermelhos e inchados. Ele não me olhava. Sandra veio na frente. O rosto dela estava seco, mas os olhos pareciam 2 pedras de gelo. Ela não estava arrependida. Ela estava furiosa por ter sido pega. Ela parou diante da mesa e abriu a bolsa dela. A bolsa cara que, eu agora entendia, tinha sido comprada com o dinheiro dos meus brincos de pérola. E ela virou a bolsa de uma vez só. O som das minhas joias batendo na madeira da mesa foi um dos sons mais tristes e, ao mesmo tempo, mais vitoriosos que eu já ouvi. Meu anel de formatura, meu colar de rubis, a pulseira da minha avó, o camafeu da minha mãe. Ela jogou tudo ali, como quem joga lixo. Tá aí, ela cuspiu. Sua velharia, tá tudo aí. Feliz agora, sua bruxa. Sandra, gritou Ricardo, chocado. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Eu não ia deixar meu filho covarde me defender agora. Olhei para a Sandra. Bruxa? Talvez. Mas uma bruxa rica. E dona da própria casa. O que é mais do que você vai poder dizer hoje à noite. Agora, olhe para mim. Ela foi forçada a levantar o queixo e me encarar. Eu vou examinar cada peça, eu disse. Calma. Enquanto isso, vocês dois vão ficar aí, em pé, como 2 alunos de castigo. Porque é isso que vocês são. Crianças grandes e ladras. Eu peguei o camafeu primeiro, o rosto esculpido da minha mãe. Passei o dedo por ele. Limpei o que parecia ser um grão de pó de arroz do rosto da Sandra. Está aqui, eu disse. Peguei o anel, o brilhante. Coloquei no meu dedo anelar que estava nu há tanto tempo. Está aqui. Fiz isso com cada peça. O colar, os brincos, a pulseira, uma por uma. Eu tomei meu tempo. Eu fiz questão que eles assistissem à minha coroação. A coroação da rainha Caduquinha, retomando seu trono. Não falta nada, eu disse, por fim, dobrando o pano de prato em volta das minhas joias, como se estivesse fazendo uma trouxa. Ótimo, disse Sandra, puxando o braço do Ricardo. Já fizemos o que você queria. Agora vamos arrumar nossas coisas. Vocês vão, eu concordei. Mas antes, a segunda parte do nosso acordo. Vocês têm 48 horas. O relógio começou a contar agora. 12:00 de quarta-feira. Eu quero a chave desta casa na minha mão. E quero vocês dois do portão para fora. Se eu encontrar um fio de cabelo de vocês aqui dentro depois disso, a doutora Clara aperta um botão e aquele vídeo vai parar na mesa de um delegado. Mãe, pelo amor de Deus, Ricardo começou, as lágrimas voltando. 48 horas? A gente não tem para onde ir. A senhora não pode fazer isso. E o meu emprego? Seu emprego? Eu interrompi. Que emprego, Ricardo? Aquele que você inventou para justificar os jantares caros? Ou você acha que eu sou burra? Eu sei que você foi demitido há 3 meses. Eu sei que vocês estavam vivendo inteiramente da minha aposentadoria e do que roubavam de mim. O choque no rosto dele foi a minha resposta. Eu sabia. Eu sempre soube. Eu via as cartas de cobrança que ele escondia debaixo do jornal. Eu via o desespero disfarçado de arrogância. Eu só não queria acreditar. Vocês se virem, eu disse, com a voz mais dura que eu consegui. Como eu me virei quando o pai de vocês morreu e eu tive que aprender a viver de pensão. Como eu me virei quando a oficina pegou fogo e eu costurei dia e noite para pagar as contas. Vocês são adultos. A vida real começou para vocês. Agora, subam e comecem a empacotar. Eles subiram. E os 2 dias mais longos da minha vida começaram. A casa se transformou num inferno silencioso. Eu me recusei a ficar trancada no meu quarto. Eu ocupei a minha casa. Na terça-feira, eu acordei e fiz meu bolo de fubá. O cheiro encheu os corredores. Eu comi uma fatia generosa na cozinha. Ouvi a porta do quarto deles abrir. Sandra apareceu na escada. Ela sentiu o cheiro. O rosto dela se contorceu de fome e raiva. Eu peguei a garrafa de café, servi uma xícara para mim e guardei o resto. Não ofereci.
Eles não tinham dinheiro. O que tinham comido naqueles 2 dias, eu não sei. Provavelmente as bolachas de água e sal que estavam no armário. Eu não me importei. A fome ensina mais que o amor às vezes. Eu ouvia o telefone deles tocar. Ouvi discussões abafadas. Ricardo chorando. Sandra gritando com ele. Você é um frouxo. Você não vai falar com ela? Vai deixar ela jogar a gente na rua? É sua mãe. E eu ouvia a resposta dele, fraca. Eu não posso. Ela tem o vídeo, Sandra. Ela sabe de tudo. Na terça à noite, eu liguei para a Clara. Minha filha é amanhã, 12h. Estou pronta, Dinda, disse ela. Mas e a polícia? A senhora mudou de ideia? Eu não mudei de ideia, Clara. Eu só estava esperando a hora certa. Eu olhei para a porta do quarto deles fechada. Eu disse a eles que se não saíssem, eu chamaria a polícia. Mas eu menti. Menti? Perguntou Clara. Sim. Eu vou chamar a polícia de qualquer jeito. Eles não vão sair daqui como 2 filhos que brigaram com a mãe. Eles vão sair daqui como os ladrões que eles são. A humilhação é a última parte da lição. Amanhã, às 11h30, eu quero você aqui. E traga seus amigos de farda. Desliguei. Eu dormi na minha poltrona naquela noite, com as minhas joias na bolsa, no meu colo. Eu não confiava neles. Quarta-feira, 11h30 da manhã. Eu estava na sala, esperando. A casa estava silenciosa. As malas deles estavam no corredor, perto da porta. Eles estavam sentados no último degrau da escada. 2 ratos, esperando o navio afundar. A campainha tocou. Sandra e Ricardo se levantaram num pulo. É a sua advogadazinha, não é? Disse Sandra, a voz cheia de veneno. Veio se certificar que os velhotes ganharam? Quase isso, eu disse. Fui até a porta e abri. A doutora Clara estava lá, linda, num terninho azul marinho. Ao lado dela, 2 policiais militares, um homem alto e uma mulher séria. A cor sumiu do rosto do Ricardo. Sandra deu um grito abafado e agarrou o braço do marido. Mãe, você não fez isso. Você prometeu. A gente ia sair, gritou Ricardo, o pânico tomando conta dele. Eu não prometi nada, Ricardo. Eu disse o que aconteceria se vocês não saíssem. Eu não disse o que aconteceria se vocês saíssem. E eu decidi que não quero ladrão saindo pela porta da frente da minha casa como se fosse visita. Ladrão tem que sair com a polícia. Senhora Lady Silva? Perguntou o policial, calmo. Sou eu, seu policial. E esses são os 2, meu filho, Ricardo. E minha nora, Sandra. Nós recebemos uma denúncia formal da doutora Clara Bastos em seu nome. Denúncia de furto qualificado, com provas em vídeo. Disse a policial. Sim, senhora. As provas estão aqui. Eu peguei meu celular. Fui até os policiais. Eu instalei uma câmera escondida porque minhas joias estavam sumindo. E ali na minha sala, com Ricardo e Sandra assistindo, paralisados de terror, eu mostrei o vídeo para os policiais. Mostrei a parte dela abrindo o cofre. Mostrei a parte dela enfiando tudo na bolsa. E fiz questão de aumentar o volume quando ela disse: Sua mãe nem vai perceber, ela tá caduca. O policial olhou para a Sandra. Caduquinha é? Sandra começou a chorar. Um choro de desespero, de quem sabe que o jogo acabou de verdade. Senhora Sandra, senhor Ricardo, peguem seus documentos. Os senhores vão ter que nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. Não, pelo amor de Deus! Ricardo caiu de joelhos na frente do policial. Eu sou filho dela. Foi um mal-entendido. Mãe, fala para eles. Mãe! Eu olhei para o meu filho ali no chão. O mesmo homem que ficou em silêncio enquanto a mulher dele me roubava. Eu já disse tudo o que eu tinha para dizer, Ricardo. Agora, quem fala é a lei. A policial foi firme. Levante-se, senhor, sem escândalo. Eles foram algemados, ali, na minha sala. O caminho da sala até a porta da frente foi a caminhada da vergonha. Quando o policial abriu a porta, a vizinhança inteira estava lá. A Zilda, do bingo. O seu Manuel, da padaria. A fofoca correu solta. As cortinas se mexiam. E eles viram. Viram o filho da dona Lady e a nora, perfeita, saindo da minha casa algemados e sendo colocados no banco de trás de uma viatura. A viatura partiu. O silêncio voltou. Clara me deu um abraço. Dinda, acabou. Eu respirei fundo pela primeira vez em 1 ano. O ar estava limpo. Ainda não, minha filha.
agora começa. Eu não perdi meu filho naquele dia. Olhando para trás, eu vejo que o perdi no dia em que ele conheceu a Sandra. Ou talvez antes. Talvez eu o tenha perdido no dia em que o Armando morreu e ele se achou no direito de cuidar de mim, quando na verdade ele só queria se encostar. O amor de mãe é cego, mas a traição abre os nossos olhos com força. Eu poderia ter ficado ali, no sofá, chorando pelo filho que eu prendi. Mas eu não chorei. Eu senti uma tristeza funda, sim. A tristeza de um galho que apodreceu e teve que ser cortado para a árvore sobreviver. Mas acima da tristeza, eu senti alívio. Naquela tarde, eu fiz a maior faxina da minha vida. Eu e a Clara. Pegamos tudo o que era deles e que ficou para trás, roupas velhas, perfumes, o colchão onde eles dormiram, e colocamos em sacos de lixo. Eu esfreguei aquele quarto até meus braços doerem. Abri todas as janelas da casa, mesmo com o frio, para o vento levar embora o cheiro deles, o cheiro da mentira. Quando a noite caiu, a casa brilhava e estava silenciosa, mas não era o silêncio da solidão, era o silêncio da soberania. No dia seguinte, chamei um chaveiro e troquei todas as fechaduras. Liguei para a minha filha, Lúcia. Contei tudo. Ela chorou. Ficou horrorizada. Mãe, eu vou aí agora. Vem morar comigo. Traz o Vitor. Não, minha filha. Eu respondi calma. Eu não vou sair da minha casa. Eu acabei de reconquistar ela. Mas venha me visitar e traga meu neto. Eu preciso agradecer a ele. O relógio espião que ele me ensinou a usar salvou a vida da avó. A notícia no bairro foi um escândalo. A Zilda me ligou chocada. Leide, o que foi aquilo? Eu não acredito. E eu contei. Contei a verdade. Eu não ia mais viver de aparências. Eles me roubaram, Zilda. Acharam que eu estava velha e boba. Mas a velha aqui ainda sabe a tabuada do 7. E uma coisa engraçada aconteceu. As pessoas que antes me olhavam com pena, coitadinha da Leide, viúva, o filho que cuida dela, passaram a me olhar com respeito. A caduquinha virou a Dona Leide, a mulher que teve a coragem de botar o filho ladrão na cadeia. O que aconteceu com eles? A Clara cuidou de tudo. Eles não ficaram presos por muito tempo. Crime sem violência, réu primário. Mas o processo correu. Eles foram condenados a prestar serviços comunitários e receberam uma ordem de restrição. Nunca mais puderam chegar a 100 metros de mim ou da minha casa. Soube pela Zilda que eles foram morar de favor num cômodo na casa da mãe da Sandra, lá longe, no fim do mundo. O Ricardo, manchado pela vergonha, nunca mais arrumou emprego fixo. E a Sandra? Bom, a Sandra agora tem que trabalhar de verdade. E eu? Na semana seguinte, eu fui ao meu banco novo. O gerente me tratou como rainha. Eu fiz uma retirada. Fui ao shopping, comprei uma cristaleira nova. Não aquela moderna que a Sandra queria. Comprei uma de madeira de lei, pesada, linda, com vidros bisotados. Exatamente como a da minha avó, só que nova. Paguei à vista. Contratei pedreiros. Mandei pintar a casa toda, por dentro e por fora. Uma cor alegre, amarelo sol. Mudei os móveis de lugar. O quarto que era deles virou minha nova sala de costura. Onde havia mentira, agora há criação. Eu aprendi da forma mais dura que a gente envelhece por fora, mas a nossa mente não precisa envelhecer junto. A gente acha que, para ter paz na velhice, a gente precisa engolir sapo, ficar quieta, não criar caso. Que besteira. A paz só existe quando a gente se respeita. Eles me chamaram de caduquinha para justificar o roubo. Mas no fim, foram eles os tolos. Eles olharam para o meu cabelo branco e acharam que era fraqueza. Eles não viram que cabelo branco é coroa. E a rainha aqui não ia deixar o trono tão fácil. Hoje, minha casa está cheia de novo. Minha filha e meu neto vêm sempre. A Zilda e as meninas do bingo vêm jogar cartas aqui. O cheiro de bolo de fubá voltou, mas agora eu faço por prazer, não por obrigação. O relógio digital, aquele da câmera, eu o guardei. Ele fica na minha estante nova, desligado. Um troféu. Um lembrete de que os olhos podem ficar fracos, mas a gente nunca pode deixar de enxergar a verdade. A casa está silenciosa agora, enquanto eu tomo meu chá. Mas não é mais o silêncio do luto.
nem o silêncio tenso da traição. É o silêncio da paz, a minha paz. E ela tem um gosto doce, de vida nova.